eu acho que a gente já pode dar início, né, a mais encontro comunitário em formas de videoaula, e nós estamos aqui com a Janei, ela é nutricionista, está no programa do Bahia Produtiva para segurança alimentar e nutricional, e ela que vai falar aí para a gente sobre o que é essa segurança alimentar, o que a gente chama, né, de alimentos seguros. E então, Janei, fique à vontade para você se apresentar também e seja muito bem-vinda, né? Nós já estivemos juntas em outra oportunidade, né, falando desse mesmo assunto como uma live, e agora estamos aqui com todos os ACRs e seus beneficiários. O encontro comunitário, quando ele é presencial, ele é com as comunidades, né? E agora nessa modalidade, então a gente traz aqueles que têm acesso, que podem participar conosco, às vezes algumas associações reúnem, né, de forma protocolar, né, com a questão de saúde, com as máscaras e tal. Outros reúnem em casa um grupo de beneficiários, né, um grupo pequeno, também mantendo essa questão protocolar, mas e depois essas aulas elas ficam gravadas e também eles podem assistir posteriormente através do canal do YouTube da CEFORC. Então, mais uma vez, seja bem-vinda e uma boa aula para nós, que eu tenho certeza que será. Então, obrigada, Brígida, mais uma vez pela oportunidade, né? E hoje eu me sinto privilegiada, porque a gente tem hoje aqui, além dos ACRs, né, a gente tem aqui agricultores e agricultoras, não é verdade? Das comunidades. E eu sempre digo, como nutricionista, que é uma honra muito grande quando eu me sinto muito honrada quando eu estou falando com os agricultores e as agricultoras, porque eles produzem o meu instrumento maior de trabalho, né? E aquilo que dá vida, que sustenta a gente, que são os alimentos. Então, já começo agradecendo essa oportunidade de poder estar aqui conversando com, quando eu digo a profissão mais importante, né? Uma das profissões mais importantes que a humanidade tem, quem produz comida, quem produz vida, tanto para si quanto para tantas pessoas. Viu? Então, quero dizer que é uma honra poder estar aqui, batendo esse papo com vocês. E espero também que vocês fiquem à vontade, tá certo? A Brígida já me apresentou, eu sou nutricionista, já venho nessa caminhada com a segurança alimentar desde lá a formação, já trabalhei no Estado durante algum tempo, exatamente com essa temática da segurança alimentar, com capacitação. Atualmente eu também sou membro do Conselho Estadual, né, o Conselho Bahia, que é exatamente o conselho que trata das questões de segurança alimentar no estado da Bahia. Estou no Conselho desde 2012, em que a gente aí encabeça várias lutas mesmo para a garantia, né, do direito humano à alimentação. E aí hoje a gente vai bater um papinho sobre isso. Mas eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui passando para vocês um vídeo, porque eu acho que ele dá uma provocação nesse tema da alimentação saudável, né, que a gente também vai tratar aqui. Além da gente tratar de direito humano, segurança alimentar, a gente vai tratar de alimentação saudável. E a gente vai ver como a questão da alimentação saudável e aquilo que vocês fazem lá no campo, como isso é fundamental para a garantia do direito humano e como isso é fundamental para a soberania e autonomia. E aí esse vídeo ele faz a gente pensar na comida como um grande instrumento de soberania e de autonomia, tá bom? Aí eu vou pedir aí pro Léo, né, passar para a gente o videozinho, tá bom?
Algum tempo atrás, não muitos anos, minha avó ia no quintal, pegava uma galinha, torcia o pescoço dela, tirava as penas e ela estava morta. Ela abria essa galinha, tirava tudo de dentro, limpava, cortava em pedaços, cozinhava. Parte virava frango com polenta, outra parte ia para a geladeira, para outros pratos, não por muito tempo, porque não se conservava. Anos depois, minha mãe ia a um estabelecimento comercial, escolhia uma galinha entre várias numa gaiola. O dono da loja pegava essa galinha, matava, dava para minha mãe limpinha, em pedaços. Minha mãe ia para casa e cozinhava para a nossa refeição. Alguns anos depois, minha mãe já não ia mais nesse estabelecimento, mas a um pequeno supermercado. Comprava um frango já embalado em uma bandeja. Agora eu vou a um grande supermercado e encontro algo dentro de uma caixa onde está escrito frango, mas eu não tenho certeza que lá dentro tem frango. Essa é a nossa história sintetizada. Se você pensar na história desse frango ao longo dos anos, é a história de como a nossa alimentação se transformou, como tínhamos a garantia sobre o que comíamos, praticamente total controle sobre o que comíamos, e como hoje praticamente não temos controle nenhum. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável quer que cada um de nós, nossa sociedade, nossos países e nosso planeta volte a ter controle sobre o nosso alimento. Que a gente saiba de onde vem a semente, que a gente possa pisar na terra e colher, que resgatemos nossas histórias e possamos expressar nossas verdades através do nosso prato. Isso não é nada fácil, é fundamental, mas não é nada fácil. Hoje as galinhas, as sementes, as terras, as prateleiras estão nas mãos de pouquíssimos. Pouquíssimos acumulam muitas riquezas, acumulam muito poder. E nós perdemos saúde, perdemos tradição, perdemos bem-estar e perdemos soberania. A Aliança existe para contribuir para o resgate de tudo isso. Para que a gente perceba que esse ato tão simples, tão básico da vida, é a expressão de como o mundo se organiza. A Aliança existe para contribuir para que o mundo se organize em nome da equidade, do bem-estar e da vida. Léo, você pode Ok, colocar a Ilza. apresentação para a gente? Claro, posso sim, só um minutinho. Ok. Seu áudio tá fechado, Janei. Pronto, está ouvindo agora? Sim. Pronto. A gente percebeu como num vídeo simples, falando de um único alimento, a gente conseguiu fazer uma análise da história do comer, não é? Se a gente voltar aqui no tempo e a gente pensar como era que se comia uma galinha, né? E como isso foi se transformando. Várias pessoas que estão aqui, eu não sei se ainda fazem isso hoje, né? De matar a galinha, de poder preparar a galinha, mas a gente percebe como esse processo do consumo ele se modificou. E hoje, quando você chega na prateleira do supermercado, que muitas vezes você pega um produto, ou que você acha que é um produto, se você ler o rótulo daquele produto, vendo o que tem ali, você vai ver que tem muito pouco daquilo que você imagina. Por exemplo, se você pegar uma caixinha de leite, você vai ver quantas coisas existem naquela caixinha de leite. E você pode se assustar com o que está ali. E antigamente não, você ia lá, retirava o leite, você sabia que estava consumindo realmente o leite ali da vaca ou da cabra, né? Então, para a gente ver como o processo da alimentação ele foi se transformando. E nesse vídeo a gente consegue ver uma coisa também, que é importantíssimo a gente se ligar, de como a indústria, de como o capital, né, ele conseguiu pegar essa comida e transformar numa mercadoria, apenas numa mercadoria que enriquece um pequeno grupo. Se você olhar as marcas da maioria dos produtos alimentícios, eles são apenas de um grupo.
muito rico. Por exemplo, vou citar uma Nestlé, por exemplo. Se você observar, se for no mercado, a maioria dos produtos que estão na prateleira ou são deles ou de grupos que ele comprou. Assim como a Sadia, assim como outros grandes grupos. E aí eles mantêm o poder sobre aquilo que a gente come. Por isso que a nossa palestra hoje, eu quis muito trazer essa questão da realização do direito humano à alimentação e nutrição adequada como afirmação de autonomia e cidadania. Como algumas atitudes podem garantir que a gente mantenha minimamente essa autonomia e a cidadania através da comida. Porque a comida ela acaba sendo reflexo muito de uma sociedade. Quando se quer pensar e avaliar uma comunidade, uma sociedade, a gente muito pensa na forma como essa sociedade se alimenta, como ela se sustenta. Então, pensar na comida, no ato de comer, e tudo que está em torno dela, como uma possibilidade de conquista da cidadania, da autonomia e da soberania. Tá certo? Então, vamos lá. Pode passar, Léo, para o próximo. Vamos entender esse conceito de segurança alimentar. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu essa expressão. Mas o que significa a segurança alimentar na prática, na vida de uma pessoa? O conceito de segurança alimentar faz pensar que uma pessoa que tem segurança alimentar significa que essa pessoa ela tem acesso ininterrupto à comida. Ou seja, essa pessoa não está preocupada que vai faltar comida. Ela tem certeza que vai comer. Então, ela não tem aquela preocupação. Olhe, deixa eu economizar aqui o que eu vou comer hoje de proteína, né? Ou seja, de uma carne, os ovos, ou deixa eu comer agora de manhã, porque eu só vou poder comer à noite. Então, se uma pessoa ela tem essa preocupação, isso significa que essa pessoa não tem segurança alimentar. Porque a segurança alimentar diz que essa pessoa tem acesso livre, ininterrupto à comida. Só que essa comida, ela é conquistada de forma digna e autônoma. Ou seja, esse indivíduo, ele não precisa depender de quem quer que seja, a não ser dos seus próprios processos, seja de trabalho ou de produção, para poder ter acesso a essa comida. Por exemplo, como é que uma pessoa, todos os que estão aqui, imaginam que comeram hoje, e aí vamos pensar um pouquinho de tudo que nós comemos hoje, de onde veio. Como você conseguiu ter essa comida em casa hoje? Você pode pensar assim, ó, o feijão eu plantei, eu colhi, né? Guardei, estou utilizando o feijão que eu plantei. A farinha, eu plantei, né, lá a mandioca, processei e estou consumindo essa farinha. Os legumes que eu tenho, eu também cultivei e eu tenho acesso. Se a pessoa não faz isso, ela precisou ter um trabalho para que aí ela pudesse ter renda e aí pudesse ir a algum local, a uma feira, a um supermercado, a uma venda ou em algum lugar para adquirir esses alimentos, levar para casa, preparar e ter a sua refeição. Então, essas são as formas, né? No geral, onde uma pessoa adquire comida. Agora, se essa pessoa não consegue produzir, se essa pessoa ela não tem emprego que gere renda para que ela tenha dinheiro para ir a algum lugar comprar comida, o que acontece nesse processo? Esse indivíduo deixa de estar em segurança alimentar e nutricional, porque ele não tem o alimento, e por não ter o alimento adequado, ele também não tem a nutrição. Então, ele não tem essa segurança de ter o alimento. Agora, mesmo que esse indivíduo tenha acesso ao alimento, mas esse alimento ele foi adquirido, por exemplo, em sobras de uma lata de lixo. Nós sabemos que muitos indivíduos hoje só comeram porque buscaram restos em uma lata de lixo. Ele comeu, mas ele teve segurança alimentar?
Não. Ou se essa pessoa, ou mesmo você que plantou, colocou naquele alimento veneno, algum tipo de veneno na produção. Você comeu? Comeu. Mas tem segurança alimentar? Não. Porque aquele alimento, daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho mais, a qualidade desse alimento está comprometida. Então, a segurança alimentar é eu tenho acesso, sem faltar comida, eu consegui acessar essa comida de forma digna, né? Esse alimento tem qualidade, esse alimento é a quantidade que eu preciso para poder manter minha saúde, esse alimento atende às minhas necessidades nutricionais, por exemplo, se você tem um bebê de 0 a 6 meses, as necessidades biológicas desse bebê é aleitamento materno. Mesmo que você tenha muita comida em casa, se você estiver dando uma outra coisa para esse bebê, a necessidade fisiológica e as necessidades biológicas e nutricionais daquele bebê podem estar comprometidas se até o 6º mês ele consumir alguns alimentos. Se não, o leite materno é o melhor alimento para essa criança, né? Então, essa segurança alimentar, ela atende também às necessidades biológicas desse indivíduo. E essa alimentação, ela precisa respeitar a cultura das pessoas. Por exemplo, eu como nutricionista, vou lá trabalhar numa escola e vou fazer um cardápio da alimentação escolar. Aí aquela criança, digamos que eu seja lá de Goiás, aquela criança nunca comeu piqui. E aí eu digo, não, lá em Goiás eu como, é uma delícia, eu vou colocar aqui também na alimentação escolar. Enquanto a criança aqui está acostumada a consumir um outro tipo de alimento da sua região. Ele gosta de abóbora, de batata, de aipim, né? Ou de um outro alimento que tem naquela região e não aquele que não é do hábito dela. Então, a segurança alimentar envolve também respeitar a cultura da pessoa. Envolve respeitar a espiritualidade. Por exemplo, tem pessoas que não comem, por questões religiosas, determinados alimentos em alguns dias. Isso também precisa ser respeitado. A história das pessoas, os saberes. E essa alimentação precisa estar promovendo saúde na pessoa. Aí, assim, então tem que ser aquele alimento sem sabor, ruim, aquela dieta? Não. Segurança alimentar envolve que os alimentos eles precisam ser saborosos. A gente precisa ter prazer em consumir. Então, a gente percebe que a segurança alimentar, olha quanta coisa ela envolve. Por isso que ela é tão ampla. Porque ela não envolve só ter comida. Ela envolve ter comida, mas envolve ter autonomia. Envolve ter comida, mas ela precisa ser boa para a minha saúde. Ela precisa ser bom para mim e ela precisa me respeitar. Aquilo que eu estou consumindo precisa estar de acordo com a minha cultura, com a minha verdade, com a minha história. E precisa vir de um sistema que seja sustentável e soberano. Por isso que é tão importante a gente conseguir ter autonomia e soberania. Por isso que é tão importante a gente cuidar daquilo que a gente produz e daquilo que a gente tem. Porque isso significa que aquilo é meu, aquela semente é minha, eu tenho, aquilo está na minha mão. Eu tenho isso, eu preciso preservar isso, eu preciso cuidar disso. Pode passar. Então, a gente percebe, né? Como a segurança alimentar é tão ampla, envolve produzir, envolve a qualidade, a quantidade. Mas quando é que uma pessoa tem insegurança alimentar? Olha só, são muitas as questões que impedem que muitas vezes ou uma pessoa ou uma comunidade tenha segurança alimentar. Por exemplo, agora uma pandemia. O que aconteceu com muitos indivíduos agora durante a pandemia? Eles perderam os seus empregos. A gente já viu lá atrás que a forma da maioria de nós comer é que a gente trabalha, tem um salário, recebe um dinheiro.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.